Os bastidores do circo da Fórmula 1 estão completamente eletrizados por uma crise de proporções históricas, que ameaça implodir a parceria mais vitoriosa da atualidade. O que antes parecia ser um império indestrutível, construído em Milton Keynes, agora balança sob o peso de incertezas técnicas, disputas de poder e cobranças implacáveis nos bastidores. O estopim de toda essa tensão reside em um alerta contundente emitido por Max Verstappen. Um aviso que a diretoria da Red Bull simplesmente não pode se dar ao luxo de ignorar na preparação para o Grande Prêmio da Bélgica, no desafiador circuito de Spa-Francorchamps. Rumores cada vez mais intensos apontam que o piloto holandês estaria exigindo cifras astronômicas, na casa dos 100 milhões de dólares por temporada, para estender seu vínculo com a equipe. Ao mesmo tempo, especulações indicam que a Mercedes teria rejeitado as condições impostas para uma eventual transferência, criando um tabuleiro político extremamente complexo e inflamável. A verdadeira urgência que tira o sono dos dirigentes não está ligada ao tamanho do talhão de cheques, mas sim ao desgaste da confiança do tricampeão na capacidade da escuderia de continuar entregando um projeto técnico vencedor a longo prazo. Para compreender a gravidade desse cenário de colisão iminente, é preciso enxergar muito além dos números astronômicos que estampam as manchetes dos jornais esportivos. O dinheiro é apenas a ponta visível de um iceberg, composto por exigências profundas de estabilidade e previsibilidade. Um piloto do calibre de Verstappen não negocia apenas salários ou bônus por vitórias. Ele negocia a certeza absoluta de que terá em mãos um equipamento capaz de brigar por títulos, sem que ele precise conduzir o carro constantemente acima do limite de segurança. Quando essa convicção começa a ser arranhada por atualizações que não funcionam e por uma visível perda de rendimento em relação aos adversários diretos, a relação de dependência mútua transforma-se em uma panela de pressão política. A situação assemelha-se à de um profissional de elite que percebe que a estrutura ao seu redor está ruindo e passa a questionar se permanecer no mesmo lugar não significará o desperdício dos melhores anos de sua carreira esportiva. O palco escolhido para o teste definitivo dessa relação não poderia ser mais cruel e revelador. O circuito de Spa-Francorchamps, com suas longas retas de aceleração plena e curvas de altíssima velocidade, é conhecido na engenharia automobilística como o rastreador definitivo de fraquezas estruturais. Em pistas mais travadas e curtas, como Mônaco ou Hungria, o talento puro de um piloto consegue mascarar um chassi nervoso ou uma falta crônica de equilíbrio aerodinâmico. Nas savanas das Ardenas, no entanto, essa ocultação é fisicamente impossível. Se o carro apresenta instabilidade na traseira ao contornar a vertiginosa subida da El Rouge, ou se falta eficiência de arrasto ao longo da imensa reta de Kemmel, o cronômetro expõe a ferida imediatamente, sem qualquer margem para desculpas ou interpretações ambíguas. É por isso que as respostas dadas pelo comportamento do bólido na pista de Spa carregarão um peso político muito maior do que os pontos distribuídos na tabela do campeonato. Elas ditarão se o piloto continuará acreditando no projeto ou se começará a olhar para as portas de saída. O grande dilema que a Red Bull enfrenta reside no fato de que a insatisfação de um piloto de ponta muda a forma como cada revés é absorvido dentro da garagem. Quando a confiança mútua está em alta, uma falha de estratégia ou um abandono por quebra mecânica são tratados como incidentes isolados de corrida, componentes naturais do risco inerente ao esporte. Porém, quando o ambiente já está contaminado pela dúvida, esses mesmos erros deixam de ser fatalidades e passam a ser interpretados como provas contundentes de uma incompetência sistêmica. Uma parada de boxes 2 segundos mais lenta deixa de ser um deslize mecânico e vira a evidência de falta de foco. Um erro na escolha da pressão dos pneus deixa de ser um erro de cálculo sob pressão e passa a figurar como um padrão de declínio organizacional. Uma vez que o competidor passa a enxergar a própria equipe através dessa lente de desconfiança crônica, reverter o desgaste psicológico torna-se uma tarefa quase impossível, exigindo muito mais do que promessas gravadas em relatórios de engenharia. A engenharia de um Fórmula 1 moderno opera em uma janela de funcionamento tão estreita que pequenos desajustes geram um efeito cascata avassalador em todo o conjunto. A Red Bull vinha se beneficiando há anos da capacidade quase sobre-humana de Verstappen de extrair velocidade de um carro notoriamente difícil de guiar. Essa genialidade ao volante, contudo, criou uma armadilha perigosa para o próprio time, que passou a subestimar a gravidade dos problemas estruturais que vinham se acumulando sob a carenagem. Quando o piloto precisa aplicar correções constantes no volante para manter o carro na trajetória correta, a temperatura dos pneus dianteiros sobe de forma descontrolada, provocando um desgaste prematuro da borracha, que arruína completamente o ritmo de corrida nos trechos de longa duração.
Esse desgaste excessivo força o departamento de estratégia a antecipar as paradas de boxes, expondo a equipe a janelas de tráfego desfavoráveis e aumentando exponencialmente o risco de perdas de posição para os rivais que desfrutam de um equipamento mais equilibrado e dócil no trato com os compostos. Toda essa engrenagem de desgaste mútuo ganha contornos dramáticos quando se analisa o cenário de concorrência que se desenha ao redor da Red Bull. Embora relatórios apontem que a Mercedes tenha demonstrado cautela em relação às demandas financeiras atreladas a uma mudança imediata, o mercado de pilotos da Fórmula 1 é dinâmico e implacável. Um competidor com o histórico e o peso comercial do holandês não necessita de um leque infinito de opções contratuais sobre a mesa. Ele precisa de apenas uma alternativa, que se mostre tecnicamente sólida, estruturalmente estável e capaz de oferecer um norte claro para os anos seguintes. A iminência da grande revolução nos regulamentos técnicos de unidades de potência faz com que a escolha do ambiente de trabalho para as próximas temporadas seja uma decisão de vida ou morte profissional. E a permanência em uma estrutura que dá sinais visíveis de fragmentação interna passa a ser um risco calculado, que o piloto pode simplesmente decidir não correr. A reação da equipe diante dessa cobrança por respostas imediatas precisa ser cirúrgica, pois o desenvolvimento de um carro de corrida não aceita atalhos motivados pelo desespero político. Introduzir pacotes de atualizações aerodinâmicas de forma apressada, apenas para demonstrar uma falsa sensação de agilidade para o ambiente externo, costuma resultar em fiascos retumbantes nas pistas. Se um novo assoalho ou uma asa modificada são jogados no carro, sem que os engenheiros tenham compreendido perfeitamente a correlação entre os dados do túnel de vento e as reações reais no asfalto, o resultado costuma ser o surgimento de vícios de comportamento ainda mais severos, como o temido porpoising, ou uma perda súbita de sustentação em frenagens de apoio. Um fracasso técnico desse calibre, diante dos olhos exigentes do piloto em Spa, seria o golpe de misericórdia na credibilidade do corpo técnico, confirmando o pior dos temores de Verstappen: o de que a equipe perdeu a bússola do desenvolvimento e está apenas reagindo às cegas, sob a pressão dos acontecimentos. O equilíbrio que a diretoria precisa encontrar nas próximas semanas exige o que os especialistas chamam de urgência controlada. Isso significa tomar decisões rápidas na fábrica e acelerar os processos de manufatura de novos componentes de fibra de carbono, mas mantendo uma base científica rigorosa em cada modificação proposta. A transparência na comunicação interna torna-se tão vital quanto o desenho dos apêndices aerodinâmicos. Os engenheiros precisam ter a hombridade de admitir quando uma linha de desenvolvimento falhou, sem tentar mascarar os resultados com justificativas corporativas evasivas. Um piloto de elite detecta a verdade sobre o rendimento do carro na primeira sequência de voltas rápidas de um treino livre de sexta-feira, sentindo no próprio corpo se a frente do carro aponta com precisão para a tangência da curva, ou se ele continuará refém de uma máquina imprevisível que exige milagres a cada mudança de direção. O desfecho dessa queda de braço nos bastidores do esporte mais tecnológico do mundo aproxima-se de forma inexorável à medida que as equipes alinham seus carros no grid de Spa-Francorchamps. A Red Bull encontra-se diante do espelho de sua própria história, ciente de que o sucesso avassalador do passado recente não possui o poder de garantir a soberania no presente. Se o final de semana na Bélgica expuser uma equipe hesitante, perdida em meio a testes de setup intermináveis, e incapaz de estancar a aproximação veloz das escuderias rivais, o aviso emitido pelo campeão deixará de ser uma mera ferramenta de barganha contratual, para se transformar no primeiro capítulo de uma separação que mudará por completo a geografia e o equilíbrio de forças de toda a Fórmula 1. O tempo para discursos institucionais e promessas de fábrica esgotou-se por completo. Agora, a única voz que possui autoridade para ditar o futuro dessa parceria é a voz fria, mecânica e incontestável do cronômetro oficial da pista. A complexidade dessa crise se aprofunda ainda mais quando se observa a deterioração da estrutura interna de liderança, que outrora blindava a equipe contra as tempestades políticas do paddock. A saída de mentes brilhantes da engenharia e a fragmentação dos canais de comunicação interna criaram um vácuo onde antes imperava a precisão militar. Quando os departamentos de simulação e a equipe de pista começam a emitir diagnósticos divergentes sobre os mesmos problemas de aderência, o piloto se vê isolado no cockpit, ciente de que as soluções apresentadas nas reuniões técnicas são baseadas em suposições, e não em certezas matemáticas. Essa falta de coesão interna reflete-se diretamente na postura de Verstappen fora do carro, cujo silêncio obsequioso, ou respostas curtas nas coletivas de imprensa, revelam uma mente que já começou o doloroso processo de desconexão emocional da escuderia que o acolheu desde a juventude. A urgência da situação ganha contornos de drama absoluto quando analisamos o fator tempo no esporte a motor. A carreira de um atleta de alto rendimento
mesmo de um fenômeno precoce, é severamente limitada pelas janelas de oportunidade que o regulamento técnico oferece. Perder um ano tentando corrigir os rumos de um conceito de design equivocado significa abrir mão de chances reais de ampliar seu legado nas estatísticas históricas da categoria. Verstappen sabe perfeitamente que seus concorrentes diretos estão operando em estruturas fabris que passam por momentos de renovação e estabilidade técnica invejáveis, transformando a permanência na Red Bull em uma aposta de altíssimo risco, caso a fábrica de Milton Keynes não demonstre, com peças físicas na pista de Spa, que ainda retém a capacidade intelectual de ditar as tendências da aerodinâmica mundial. O julgamento final, que ocorrerá nos mais de 7 quilômetros do traçado belga, será implacável e definitivo para os rumos do campeonato. Cada sessão de pista, desde os primeiros ensaios de largada até a bandeirada de fechamento no domingo, funcionará como um depoimento técnico em um tribunal, onde a Red Bull é a ré e Verstappen é o juiz soberano. Se o bólido taurino responder aos comandos com a agressividade e a precisão que caracterizaram os anos de glória da marca, a poeira das especulações baixará temporariamente, concedendo à diretoria o oxigênio necessário para planejar os passos futuros com calma. No entanto, se o carro se mostrar novamente uma fera indomável e lenta nas longas retas das Ardenas, o paddock testemunhará o início do desmoronamento do projeto mais dominante da década, provando que no universo implacável da Fórmula 1, uma crise de confiança é a única quebra mecânica que nenhuma fortuna no mundo é capaz de consertar.